Olá, meu nome é William Grespan Garcia, sou advogado especialista em civil e imobiliário. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão que muitas pessoas têm dúvida, que é relacionada ao inventário, que faz parte de sucessão na questão de um falecimento de um ente. O que nós temos que levar em consideração nesse detalhe? Porque temos a questão do inventário através da via judicial, através da via extrajudicial, através de uma questão que podemos antecipar esse inventário fazendo uma doação, através até mesmo uma constituição de uma holding familiar, e em alguns casos algumas pessoas optam por fazer o testamento. O que seria a questão do inventário judicial? O inventário judicial ele é feito quando tem o litígio, que a gente fala disputa entre a partilha dos bens, que um não concorda com a partilha da forma que um outro está falando e acha que o que está sendo colocado pela lei não é o que está certo, e aí entram em diversas discussões, ou até mesmo porque tem filhos de outro casamento e assim sucessivamente. E também em relação ao inventário judicial, utilizamos ele na questão que muitas vezes os familiares possuem uma quantidade de bens expressiva, ou até mesmo não, e não possuem condições de arcar com as custas e despesas do processo. Então é uma modalidade que entramos com a questão judicial para pedir autorização para o juiz para fazer a venda de um dos imóveis para arcar com as custas e despesas do processo, ou até mesmo a questão da justiça gratuita. Inventário extrajudicial é algo mais rápido, contudo tem as custas do tabelião de notas, registro de imóveis e entre outras certidões. E uma coisa que temos que levar em consideração, tanto no judicial quanto extrajudicial vai ter o pagamento do ITCMD, não tem como fugir dessa questão do imposto, vai ter que pagar. Tá? Inclusive tem a possibilidade de parcelamento e tem que respeitar uma questão de uma parcela mínima que a Secretaria da Fazenda impõe. Outro ponto que a gente tem que falar aqui nessa questão do inventário, que tem uma antecipação, é a questão de doação. Dependendo da forma que for doada, vai ter alguma questão de voltar os bens que foram doados, mas isso é bem específico e tem que respeitar o limite de 50% do total dos bens que vocês possuem, né? Na verdade, não posso doar 100% da minha parte, tenho que respeitar os 50%. E a questão do testamento, tem que se levar em consideração que também não vai poder testar mais do que os 50% do patrimônio, e ele pode ser feito para qualquer situação, para uma questão de um bem, reconhecimento de um filho fora do casamento, uma filha, qualquer coisa, ou até mesmo uma paternidade socioafetiva que não foi reconhecida. Então tem várias questões que podem ser feitas com o testamento. Nós temos uma questão peculiar que já aconteceu no escritório, que as pessoas vêm com a ideia formada que inventário tem que ser só judicial, que não tem outra forma, e muitas vezes nós desconstruímos essa objeção, esse bloqueio, apresentando o extrajudicial. Então, isso pode acontecer. Outra questão que muitos nos procuram é para essa questão do planejamento, para tentar fazer o inventário antecipado, que é a questão da constituição da holding, pegar e organizar a forma de sucessão, organizar a partilha dos bens. Muitas vezes não é só bem imóvel, tem bem imóvel, até mesmo existem empresas que muitas vezes um filho cuida de uma empresa, o outro filho cuida da outra, ou concomitantemente estão sendo sócios. Então tem toda essa estruturação que nós fazemos na análise de cada perfil. Não adianta eu aqui chegar e falar que vai ser igual para todos, não. Cada caso é analisado de acordo com a situação que nos apresenta. Então tem um estudo que é feito nessa relação, tem toda uma questão de verificar, inclusive, se esse inventário vai ser possível ser feito, porque se todos os bens estiverem regulares, ok, vai conseguir ser feito. Mas como em outra oportunidade já foi dito, se for somente contrato de gaveta, não vai ter a possibilidade de fazer o inventário. Logo, antes de fazer o inventário, vai ter que fazer a regularização desses bens. Então é isso que tem que ficar muito bem claro na questão de inventário, que vai envolver uma sucessão. Então, fiquem atentos na questão de quando forem adquirir um bem, ou até mesmo se seus pais já possuem bens, já têm uma certa idade, comecem a buscar informações de como foram adquiridos esses bens, para vocês não serem pegos de surpresas. Tem que ter o quê? O preventivo. Façam o preventivo, porque é aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Porque muitas vezes a remediação custa tempo, e aí muitas vezes não vai conseguir vender um patrimônio porque está irregular. Então tem toda essa questão que tem que ser verificada. Então essa foi uma questão de trazermos o conteúdo do inventário, da sucessão familiar para o conhecimento de vocês. Se surgir alguma
outra dúvida, procure o advogado especialista que vocês têm confiança. Se vocês tiverem alguém da família, algum amigo, indique esse advogado. E caso não tenha um advogado, caso tenha outras dúvidas, nos sigam nas redes sociais, entrem em contato através dos comentários que vamos sanar as dúvidas da forma mais clara possível para nos ajudar vocês na solução do caso.